E vamos, então... Vou só fechar os microfones um pouquinho. Vamos, então, só fazer uma chegada, assim, inspirada pela Joan Halifax. Seguir um pouco a instrução que ela dá, assim. Então, a gente pode se acomodar, alinhar a coluna, deixar a coluna desencostada do encosto da cadeira, de onde a gente está sentado, assim, só para a coluna poder assumir uma curvatura mais natural, cabeça bem equilibrada entre os ombros. E acomoda bem no assento da cadeira, no chão, os pés no chão. Encontra uma base estável. Então, recolhe a atenção de todos os lugares que não seja aqui. E recolhe a atenção do passado, do futuro, de tudo que não seja agora. Recolhe a atenção na inspiração e solta a atenção dentro do corpo na expiração. Gentileza, recolhe a atenção na inspiração e solta dentro do corpo na expiração. Pode ser que você queira fazer respirações mais profundas. Então, inspira recolhendo a atenção e expira soltando a atenção. E agora, então, procura se lembrar de por que você está aqui, neste estudo, no Zoom, reunido com essas pessoas queridas. Qual é a sua intenção aqui? Não se lembra disso que te motiva? E deixa isso dar sentido para o nosso encontro. E agora, só por uns instantes, percebe como é que você está se sentindo. Como é que está o teu corpo, como é que está a tua mente, teu coração. Só se sintoniza com o que você está sentindo. E agora, você pode abrir os seus olhinhos e não encerrar a prática. Então, ó, isso que a gente fez, essa prática que a gente fez, é o comecinho do Grace, é o G, o R e o A. Metade do A, na verdade. Então, o Grace, né, um ensinamento maravilhoso da Roche. Quem quiser, quem não pegou esse treino aí do Grace, ainda quiser, pode me escrever que eu mando o link para inscrição, porque vai estar aberto para sempre. Assim, a gente toda a vida vai deixar aquilo aberto e as pessoas podem se inscrever, porque está gravado, está traduzido e disponível. E todas as atividades lá da Roche são com base em doações. Então, a gente pode oferecer quanto a gente quiser. Eu sempre acho que zero é um pouco demais, né? Um pouco demais, assim, né? Então, mas qualquer valor, né? Maior que zero. Então, imagina, né? De 1 a infinito. Então, sempre vai ser possível. E o Gracie é para quem nunca viu, né? Não sei, talvez todos vocês já tenham ouvido falar, porque eu vivo falando dele. Mas o Gracie é uma técnica para a gente. Não é uma técnica, na verdade. Reduzir o Gracie é uma técnica, muita sacanagem, mas é uma visão de que a compaixão ela é uma coisa que acontece assim, no, no encontro da intenção de ajudar com o sofrimento. Basicamente isso, né? E é o bonito do jeito que a Roshi vê, é que é isso, que a compaixão ela não tem uma receita pronta, né? Para ela para ela acontecer. Só que ela precisa a gente precisa de um treinamento, né? De vários elementos assim que a gente pode cultivar e que
vão apoiar o surgimento da compaixão, os elementos de não compaixão que vão apoiar a compaixão, né? Como a Arosh fala. E daí, então o Grace é um acrônimo, né? O Grace é um acrônimo, mas também a gente não deveria reduzir o Grace ao significado do acrônimo, né? Mas só pra gente ver, o G é gather e não funciona em português, exclusive, né? Pro azar nosso. E olha, eu juro que eu quebrei a minha cabeça, junto com o Gus, junto com o Fábio, para encontrar um acrônimo que existisse em português, assim, mas não deu, não teve jeito. Então a gente deixa em inglês, explica, né? Então o G é gather your attention. Então é recolher mesmo a atenção, reunir a atenção. Como se assim, nossa atenção estivesse espalhada por todo lugar, por todos os tempos e por todos os lugares, e a gente quisesse reunir toda a nossa atenção, recolher toda a nossa atenção, né? Esse é o G. Então, a presença, obviamente, para a compaixão acontecer, super importante, né? Eu preciso estar presente, minimamente, né? Daí o R do Grace é recall, lembrar, relembrar, funcionaria o R. A sua intenção. Então, qual que é a sua intenção quando você está na frente de alguém que está sofrendo? Né? Possivelmente é aliviar aquele sofrimento, né? Mas precisa ser, a gente precisa se lembrar dessa intenção, né? Para ela poder dirigir a nossa energia, né? Mas vocês veem, não tem nada previamente definido aqui, né? A gente se lembra da nossa intenção, que ela seja a melhor possível, inclusive, né? Daí o A é attune with yourself and with the other. Então, sintonizar consigo mesmo e com o outro. Ver como que você está se sentindo. Isso é muito bonito, porque a gente vê onde que a gente está, né? A gente se enraiza no momento presente, no chão, no corpo. Tô aqui, tô me sentindo assim, X, né? Daí a gente sintoniza com o outro. E isso é super importante, senão a gente se perde, né? Se alguém chega na nossa frente precisando de ajuda, a gente já imediatamente salta para fazer qualquer coisa, corre o risco de a gente se perder, né? Então, o A é sintonizar consigo mesmo e com o outro. Daí o C que é consider what we serve, que é ver o que vai acontecer, o que vai servir, o que vai ser útil. Mas deixar aquilo, inclusive no treinamento, o C, a gente começa com um treinamento assim, eu não sei. É muito lindo isso. O que eu vou fazer agora? Eu não sei. Ainda que você tenha muito, obviamente, né? Muitos recursos, principalmente, sei lá, quando a gente está falando com médicos, com enfermeiras, né? Eles têm um repertório do que pode ser feito, né? Mas começa por um eu não sei, para poder abrir espaço para surgir alguma ação mais útil mesmo, naquele momento, para aquela pessoa, naquela situação, né? E aí o E é engajar-se na ação, fazer o que tem que ser feito, ainda que seja nada, né? E encerrar, que é outra grande coisa. Encerrar aquela interação. Tcharam, Grace, resumaço, só para vocês se apaixonarem um pouquinho, que é muito lindo aquilo lá. Então tá bom, agora vamos encontrar com o Norma Fischer. Já encontramos com a Roshi. Tchau, Roshi. Obrigada, agora vamos encontrar com o Norma Fischer. Vamos lá. A gente tá aqui, ó. Tá nesse lugar aqui. É minha prática acompanhar da melhor maneira possível os desenvolvimentos nacionais e mundiais. Ana, eu acho que a gente não tá. Você quer gravar local? Por que você quer gravar local? Fica disponível. A Ana Verena. Só um pouquinho. Não quero. Se eu Você iniciei apertou um alguma botão aí. gravação, foi isso. Tá bom, eu Foi neguei, tá? voluntário. Porque tá disponível depois, tá bom? Você não precisa Sim, gravar. sim. Tranquilo. Acho que você apertou o botão da gravação, mas tá bom, amore. Então, olha lá. A gente tá aqui. É minha prática desenvolver, acompanhar da melhor maneira possível. Então, ó, a gente tá nesse tópico aqui, né? Existe alguma coisa que a gente possa chamar de verdade, né? Mais ou menos esse tema aqui. Então, é minha prática acompanhar os raios. Deixa eu achar só aqui o inglês. É minha prática acompanhar da melhor maneira possível os desenvolvimentos nacionais e mundiais.
Estou sempre tentando entender o que está acontecendo e vejo isso como uma parte importante da prática do Bodhisattva, né? Tentar entender o que está acontecendo minimamente, assim, né? Como muitos acompanham a questão da mudança climática há décadas. E há muitos fatos a serem digeridos, fatos que vêm de uma variedade de disciplinas científicas e que são relatados em muitos lugares. Página 223 do livro físico. Obrigada, Ivone. É porque fica diferente, né? Você vê aqui no Kindle é 212, mas no livro físico é diferente mesmo. Então, não conheço e não sou competente para acompanhar a maioria dessas informações, mas mesmo que eu pudesse, seria difícil saber exatamente o que está acontecendo, porque a situação é muito complicada. Tenho alguns amigos que são cientistas climáticos e estão bastante preocupados com as tendências, mas sempre dizem que não sabem como as coisas estão indo agora ou no futuro, porque muitos fatores estão em jogo, cada um dos quais influenciando os outros, né? Influencia os outros. Portanto, quando as pessoas refutam alegações científicas sobre as mudanças climáticas, como foi o caso alguns anos atrás, elas podem, em alguns casos, estar corretas. Quando elas dizem que realmente não sabemos o que está acontecendo, elas certamente estão corretas. No entanto, a melhor verdade que temos agora, ou pelo menos a verdade em que eu acredito, com base no meu melhor esforço para entender, é que as mudanças climáticas que estão ocorrendo em grande parte devido à atividade humana terão efeitos seriamente perigosos em nosso planeta e em suas espécies. E é urgentemente imperativo que paremos a emissão de carbono na atmosfera o mais rápido possível, mudando para fontes de energia limpas, né? Então, a gente pode não saber exatamente o que está acontecendo, mas alguma ideia a gente tem, né? E que a coisa não está boa, não está. Então, a gente pode não saber exatamente os detalhes, né? Porque realmente tem muita coisa em jogo, né? Quem assistiu o Safato ali no lugar, o Safato ele falou: não se preocupa em desligar a água da torneira, em apagar a luz do seu quarto, porque esse não é o problema, né? O problema é o agronegócio. Isso é muito importante também, né? A gente entender que, maravilhoso, a gente ter uma consciência, fazer tudo o que a gente puder, mas o problema mesmo, né, que está consumindo o planeta não é a luz do meu quarto, né? Nem a torneira da minha pia. Importante também. Os céticos da ciência, muitos com inspiração religiosa, também gostam de apontar que a evolução é apenas uma teoria. Eles estão certos. A relatividade einsteiniana também é uma teoria. Pelo que entendi, uma teoria é uma explicação plausível e útil que se encaixa neste momento, a partir de agora, bom, que se encaixa a partir de agora nas informações que temos, né? Então, neste momento com que a gente dispõe de informação, aquela teoria se explica, né? Para de pé. Porém, né? Em qualquer momento aquilo pode cair. Mas concluir que, como as teorias científicas são teorias, elas não devem ser validadas, viola as melhores verdades que temos agora e, portanto, leva a ações ou inações que têm consequências muito ruins para a segurança e para o bem-estar das pessoas e de outros seres vivos, né? Essa onda anticientífica que surgiu nesses últimos tempos aqui no Brasil, não dá nem para entender, né? Como é que nesse momento as pessoas podem negar coisas tão óbvias, mas acho que com um pouco disso aqui, né? Ninguém sabe exatamente como é, então não existe. Então a Terra não é redonda, porque eu não vejo que é redondo, porque eu, né? Isso é absurdo, né? A gente precisa partir e assumir algumas premissas enquanto elas são válidas, sabendo que a qualquer momento pode surgir um novo conhecimento que mude, né, as coisas. Fala, cá. Eu me lembrei agora do filme Território. Não sei se vocês Território. assistiram, que Não. é um documentário que foi feito agora na época do Covid, Hum. numa tribo Hum. Ashka, lá na Roraima, que Território. e aí eles deram o material da filmagem, né, para a tribo, porque eles não podiam entrar por Eu conta ouvi do Covid, falar. Aham. e filmaram a parte de fora, assim. E aí dá para ver os grileiros, as pessoas de fora que estavam ali querendo entrar, eles querem o equilíbrio climático, eles querem, mas na cabeça deles, a crença deles, né, é tão forte de que o desenvolvimento do país tem que se avançar, porque vai plantar, vai botar o gado, isso vai ser próspero. Então, é uma coisa que é anterior, né, ao que é óbvio para a gente, porque na É. cabeça deles. E aí você vê
os pensamentos dos indígenas ali querendo proteger a floresta, porque entendem que sem a Mãe Terra ali o mundo vai acabar. E Uhum. aí a visão do outro lado não era uma visão necessariamente do mal, né? É uma visão da Uma visão década de imediatista, né, 70. cara? E construída na década de 70 muito Com forte. certeza, com Você certeza. tem que matar os índios porque são preguiçosos e não fazem É, nada, e eles que são contra a civilização. Então, é. eu acho que a coisa é muito mais São visões, intrincada, né? são visões de mundo, né? Que foram construídas e tal. Mas em algum momento alguém tem que parar e ver, bom, peraí, vamos pensar. No longo prazo, para as pessoas todas, para o mundo todo, o que que é melhor? Alguém, em algum momento, as pessoas têm que parar para fazer essa pergunta, né? E desafiar as próprias crenças, né? Eu acho, assim, particularmente, que está ficando muito cada vez mais difícil por conta do discurso dessas narrativas. É, Então, eu é. já tive algumas brigas aqui, porque eu não tenho, ainda não consigo ter esse centramento Uhum, uhum, bem para poder, quando eu entro, eu acabo me machucando muito assim, machucando também, né? Porque é. as narrativas são muito opostas, é isso, né? A Terra é plana e tal, e você, por mais que você queira, não tenha um bom senso em comum. E aí, quando parte disso, para Eu você acho, atingir, eu não sei, eu acho muito doido, mas enfim. é muito complicado. Realmente, é muito difícil. Até plano ou redonda não faz muita diferença, né? Mas a mudança climática está acontecendo ou não está, isso faz muita diferença, né? Isso faz muita diferença. Eu acho o que a Greta, eu lembro na conversa com o Dalai Lama, na Greta Thunberg fala, e muitas outras falas dela, né? Imagina, a gente precisa de uma adolescente para me falar para a gente o que a gente tem que fazer, né? Está numa situação tão louca, tá nessa situação. Mas ela falando que a gente precisava se informar, simplesmente saber das coisas, né? Ler sobre isso, e se informar, né? Eu achei tão bonito, porque ela não falou assim, vocês têm que ir pra rua, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Não, vocês têm que se informar, vocês têm que saber mais, compreender melhor e tal, para todo mundo. Então, sei lá, não sei também qual que é o ponto, né, cara? Mas é que a gente pode se perder nessa coisa, talvez, né, de, existem visões que são válidas dentro do contexto. Claro que sim, as visões só param em pé, porque elas têm suporte de algum tipo, né? Por isso que as visões todas diferentes, elas existem. Mas a gente precisa ter um referencial mais ético, né? Mais amplo para adotar algumas visões, para refutar outras visões. Eu acho que isso que um pouco falta. Mas é a história da humanidade, né, amores? Vamos combinar também que o Sansara não é perfeito. A gente só vai tentando encontrar formas mais compassivas, né? E mais inclusivas do que excludentes, né? Mas se informar depende da fonte, pois é. Mas quanto mais a gente se informar de uma forma mais aberta, né? É que, é que às vezes as pessoas só buscam informação para validar as crenças que elas já têm, né? A gente também faz isso. A gente também faz isso, né? Mas, mas a gente. É muito louco isso aí, porque a gente tem a sensação de estar do lado certo da história, não é? Os outros também. As pessoas que têm crenças completamente diferentes da gente também têm essa sensação. Não, a gente tá certo, esses malucos. É muito complicado, realmente, né? Mas, como a gente viu a semana passada, naquele. Não sei se foi semana passada, que a gente viu aquele trechinho do tudo ao mesmo tempo, em todo lugar ao mesmo tempo lá. A gente precisa ser gentil, especialmente quando a gente não sabe o que está acontecendo. Eu acho essa sugestão maravilhosa, né? Ser gentil, especialmente quando a gente não sabe o que está acontecendo. A partir daí, quem sabe, né? Mas fácil mesmo não é, nem um pouco. O Rubens escreveu: é um assunto muito polêmico. Preciso desligar alguns sensores para não entrar em choque com opiniões, pensamentos e ideias divergentes. Penso que é possível ouvir a todos, entender os contextos e não se apegar às nossas crenças ou que acreditamos firmemente, pelo menos por enquanto. Mas sem perder a visão de alguma visão mais ampla, né? Eu acho sempre que quando a gente vê o Lama Santem, por exemplo, ele tratando disso, né? Tratando desses conflitos, assim. Ele sempre tenta ampliar a visão de quem quer que seja, né? Repare isso, assim. Ampliar um pouquinho a visão.
Ele não fala assim, ah, você tá errado e tal pessoa tá certo, olha isso aqui, essa outra. Ele vai tentando fazer a pessoa mesmo ampliar um pouquinho a visão. Não mudar, trocar absolutamente de visão, mas ampliar um pouquinho, né? A gente mesmo, se a gente for conversar com o Lama Santa, ele vai. Muitas vezes já fez isso comigo, muitas vezes. Olha, não tem só essa teoria, viu? Tem essa aqui também. Olha, tem esse mestre também. Dentro do Dharma, inclusive. Né? Eu acho isso uma boa coisa. Mas, sei lá. É uma estratégia, né? É bom a gente, pelo menos, ter ideia de como que os mestres estão vendo isso, né? No nosso caso. Jean, Sou eu. Jane? Não, hoje de manhã eu estava vendo aí o grupo que você dá à noite, acho que é quarta-noite, que é do Alan Wallace. Aí eu estava vendo ele justamente falando, não sei se eu vou falar certo, dos 4 pontos, das preliminares, e que justamente é você fazer um exercício de olhar as coisas em 180 graus, Uhum. né? Um exercício de mudar a Não é perspectiva bem um totalmente, exercício, né? não é bem um Ok. exercício, é um resultado de aplicar os 4 pensamentos transformadamente. Não é bem um Uhum. exercício, agora eu vou olhar para. Ah, Não é tão fácil assim. Aplicando não, ah, os 4 eu nem pensamentos, a continuei, gente. eu só vi, eu nem continuei o vídeo, eu só parei nessa parte, mas aí você falando dessa história da gente tentar ver em outra perspectiva, me lembrou um pouco, né? Esse Uhum. convite da gente poder ver as coisas, né, numa guinada aí de 180 graus, né? Mudar radicalmente o nosso ponto de vista para poder, de alguma forma, se colocar no lugar do outro, né? Tão diferente da gente. É um exercício muito importante, né? Que não é fácil se colocar no lugar do outro mesmo, né? É importante ampliar a visão, sempre ampliar a visão. Eu acho que não tem erro se a gente fizer isso, sabe? Ampliar a visão. Sempre é possível, né? E quanto mais a gente ampliar, menos risco a gente corre de excluir alguém, né? Então, se a gente conseguir ampliar mais e mais e mais, talvez a gente esteja se aproximando mais e mais e mais da melhor visão, assim, vamos dizer, né? Que não exclui ninguém, que não que considera, né, o bem-estar mais amplo, né? Talvez ampliar a visão seja a melhor coisa, a melhor tentativa que a gente pode fazer, né? Sei lá, pelo menos isso que eu aprendi com o Lama Santa, né? Acho uma boa referência essa. Então, então, os céticos dizem que a evolução é apenas uma teoria. E eles têm razão, é apenas uma teoria, né? A relatividade também. Mas, pelo que eu entendi, é uma teoria que é uma explicação plausível e útil, que se encaixa a partir de agora nas informações que temos. Não é uma verdade eterna, mas uma verdade humana, e como tal está sujeita a expansão, revisão e até contradição. A gente vive vendo isso, né? Mas o Lama Santa, ele fala umas coisas tão interessantes, né? Ele fala assim, o que é, por exemplo, né? Uma teoria, às vezes, ela é simplesmente abandonada porque estava errada, né? Estava completamente errada, assim. Então, a história clássica lá, da Terra, do Sol girando ao redor da Terra. A Terra está parada, o Sol que está girando em torno da Terra, né? Era isso que você acreditava antes de Galileu, né? Mas tá bom, aí Galileu, bom, ele inventou um telescópio, daí as coisas ficaram mais fáceis de observar mesmo. Então, aí se viu que não era isso, que era a Terra que girava em torno do Sol e todos os planetas, não sei o quê. Aí teve sim um desenvolvimento de um equipamento, né, que permitiu essa observação. Mas às vezes nem isso acontece. Existe uma teoria, de repente alguém enxerga uma outra coisa e essa teoria é abandonada. Não sei dar exemplo agora, mas isso acontece na história da ciência. O Lama Santa pergunta: o que é que impedia os cientistas de verem o que está sendo visto agora naquele tempo? O que impede, né, que a gente enxergue alguma coisa hoje que a gente vai enxergar daqui 20 anos? Não é uma pergunta interessante? Às vezes você precisa de equipamento, tá bom? Tá bom, Galileu só chegou que a Terra girava em torno do Sol porque ele desenvolveu o telescópio. Mas vamos supor que não dependa de um equipamento, mas seja simplesmente uma visão. O que é que impede de a gente ver agora o que a gente vai ver daqui 20 anos? Interessante, demais isso aí, né?
Muito interessante. Quer dizer, tem uns posicionamentos de mente que trancam a gente e aquilo vai precisar se abrir, né? A gente vai precisar ter uma outra compreensão. Mas não tem nada que impeça a gente de fazer isso agora. Não tem nada concreto que impeça a gente de fazer isso agora, né? É muito, muito interessante. Mas aí as teorias vão cair. E é assim, as teorias são assim, né? As teorias servem para isso, para funcionar durante um tempo. Se ela for benéfica, se ela for útil, ela vai se manter. Senão, uma hora ela vai cair. É assim que a coisa é, né? A gente não devia se agarrar demais às teorias, porque em algum momento a gente vai ver outra coisa, né? Mas concluir que, como as teorias científicas são teorias, elas não devem ser validadas, viola as melhores verdades que temos agora e, portanto, leva a ações ou inações que têm consciência muito ruim para a segurança e bem-estar das pessoas e dos seres vivos. Então, as teorias podem ser muito úteis e elas devem ser usadas, né? Até que se tenha uma melhor, né? Quando se trata de questões sociais e políticas, que também sigo de perto, muitas vezes me encontro na posição estranha de concordar e discordar, em parte, com muitos lados. As notícias políticas parecem irremediavelmente tendenciosas no momento, embora, é claro, sempre tenham sido. Mas agora, né? Neste momento, as notícias políticas parecem irremediavelmente tendenciosas. Elas sempre foram assim, mas agora parece que está pior. Mas aplico o mesmo princípio aqui também. Faço um esforço para encontrar a melhor verdade possível e ajo com base nessa verdade. Todo mundo está tentando fazer isso, talvez, né? É complicado. A compaixão surge como uma consequência natural da prática da perfeição da compreensão. Tento me perguntar qual conjunto de fatos, visão ou decisão é mais compassivo, fará o melhor para a maioria das pessoas e causará menos danos. Então, esse é um referencial, né? Embora a gente possa por exemplo, não saber o que é melhor em determinada situação, o que seria o melhor, o correto, a verdade absoluta, isso não, a gente possivelmente não vai encontrar, mas o que é mais compassivo para a maioria das pessoas, né? Esse é um bom referencial. A gente precisa de referenciais, né? Se a gente fica nesse lusco-fusco, assim, sem certezas, né? Procurando certezas, que talvez a gente nunca tenha, né? Mas usar esse referencial do que é mais compassivo, isso é uma boa coisa, que nem no filme, né? Ser gentil é uma boa base, assim, né? Então, tento me perguntar qual conjunto de fatos, visão, decisão é mais compassivo para a maioria das pessoas, com menos danos. Sinto que nas sociedades de massa complexas, os governos são necessários para coordenar as atividades. Não há como deixar de lado esse fato. Eles devem trabalhar em nome das pessoas e do meio ambiente, protegendo e melhorando a capacidade das pessoas de estarem bem, de florescerem, especialmente as mais necessitadas. Mas posso entender bem o ponto de vista daqueles que desconfiam do governo. A história está cheia de exemplos de governos opressivos e terríveis. De fato, a maioria dos governos tem sido assim. Portanto, não é irracional ou imoral não gostar e desconfiar do governo. Percebam por que as pessoas não gostariam de seguir essa regra de buscar, através da investigação, a melhor verdade possível. Leva tempo e paciência e nunca produz certeza. E era o que a gente mais queria, né? Certezas. O Rubens escreveu, muitas coisas, vivemos em um mundo de possibilidades, cada um é um agente capaz de mudar o mundo, localmente e globalmente. Vejam quanto muda com certas decisões alguns líderes mundiais, guerras, políticas, interesses. Com certeza, sempre existe essa possibilidade, né? A gente nunca... As coisas não param nunca, né, gente? Tá sempre indo para algum canto. Quando o mundo inteiro está mudando sob seus pés e quando suas circunstâncias pessoais são instáveis, faz sentido que você queira se apegar a um firme conjunto de crenças. A gente quer isso. A gente quer um chão firme para pisar. Mas não tem chão firme para pisar, né? Enquanto a gente não se conformar com isso, a gente vai ficar tentando se agarrar em alguma coisa, né? Então, a gente quer um conjunto firme de crenças que fornecem não apenas uma base para a seleção de fatos, mas também um senso de identidade e de pertencimento à comunidade de pessoas que compartilham essas crenças. Provavelmente, o nosso atual facciosismo social e político continuará por algum tempo, independentemente de quem está dentro ou fora do poder, e teremos que continuar a praticar a perfeição da compreensão pacientemente por um longo tempo. Mas isso não é uma dificuldade ou frustração para os bodhisattvas. É o que eles fazem. É o seu pão com manteiga. É lidar com a impermanência completa das coisas, né? Espero que você perdoe este longo e talvez fácil resumo da história cultural.
científica e social, que não tenho nenhuma qualificação para dar. Faço isso não porque eu acho que o que eu disse é necessariamente verdade, ou verdadeiro ou correto, mas para ilustrar que a perfeição da compreensão não é apenas um idealismo imaginativo que existe nos céus espirituais, mas também um idealismo imaginativo que pode e deve ser aplicado à vida nesse mundo como ele é, com todas as suas complexidades e desafios. Então, né, integrar a visão de impermanência na nossa visão de mundo, né? Integrar essa visão de que não existe uma essência definitiva nos fenômenos, nas pessoas, nas coisas, mas ao mesmo tempo buscar as alternativas que são mais compassivas, mais inclusivas, né? Que atrapalha menos a vida das pessoas, né? Pelo menos isso. Existem muitos exemplos de bodhisattvas contemporâneos trazendo sua prática à Terra e fazendo o que podem para ajudar. Vários de nossos membros da Sangha Zen de todos os dias trabalham com grupos ambientalistas, Zen todos os dias. Deixa eu ver aqui. Tá assim, Everyday Zen Sangha Members. Everyday Sangha Members. Everyday Zen Sangha Members. Deve ser uma Everyday Zen. Eu diria, eu traduziria Zen cotidiano, né? Everyday, todo dia, assim, não é de todos os dias. Parece a igreja de todos os dias, né? O negócio, tem uma coisa da igreja católica também, que é Jesus Cristo de todos os dias, sei lá quem de todos os dias. Mas seria o Zen cotidiano, everyday, né? De todo dia, assim. Trabalham com grupos ambientalistas e grupos de nativos americanos para tentar impedir os piores excessos de políticas ruins de mudança climática. Nossa Sangha e muitas outras administram programas nas prisões para levar a bondade da compreensão e da prática do Dharma aos prisioneiros profundamente necessitados dela. Tenho vários colegas Zen, incluindo meu antigo professor Roshi Bernie Glassman, que também é professor da Roshi Chan Fax, né? Fundador da Ordem dos Pacificadores Zen, os Zen Peacemakers. Eles estiveram aqui no Brasil também. O Lama Santei convidou um... É muito legal o trabalho deles lá. Tem vários lugares. O Bernie Glassman é um professor, foi um professor maravilhoso, né? E esses Zen Peacemakers, eles fazem muitas coisas legais nos Estados Unidos. Eles têm um... Eu sou até hoje amiga desse monge que veio no Brasil, que eu traduzi lá em Campinas. E aqui em São Paulo também, eu acho, não lembro bem. Mas eles têm um café que é... Eles botaram o café para funcionar em Nova York, né? Eles construíram lá um café. Na Oi? Austrália. Na Austrália. Foi na... Não, é nos Estados Unidos. Esse que eu tô falando é nos Estados Unidos. Eles criaram um café em Nova York e organizaram todo o café. A Carla postou aqui o Everyday Zen. Só que aí os moradores de rua que tocam café. Eles foram treinados para trabalhar lá, para gerir um negócio, sabe? E eles fazem refeições gratuitas. É um trabalho super bonito esse, de Nova York que eu conheço. Talvez na Austrália também existe. Com certeza existe, né? E o Bernie Glassman também, aqui no Brasil, ele fez isso, nos Estados Unidos muitas vezes também. Eles faziam retiros de rua. Isso é para os fortes, não é para os fracos, assim. Fazer retiro no meio da rua, com os moradores de rua. A gente vai para uns lugares bonitos, né? Fazer retiro nos lugares lindos, assim, maravilhosos. Mas fazer retiro com um morador de rua, pensa. O que não é isso, né? Eles faziam, acho que fazem ainda, né? Porque era o Bernie Glassman que organizava, que criou, idealizou isso aqui, mas ainda acontecem esses retiros. Fazem retiros em Auschwitz, em lugares bem... É uma prática budista essa, sabe? De fazer retiro calma, Calinha, vamos fazer primeiro lá nas freirinhas, todo mundo protegido. E quando a gente estiver fortinho, a gente faz uma coisa dessas, assim, vamos devagar, né? Porque não deve ser fácil, né? Mas é uma prática budista. Nos textos clássicos, a gente vê e a gente acha estranho, porque a gente nem sabe o que significa isso. Mas na Índia, existem os terrenos de cremação, né? Os terrenos de cremação são assim, um lugar onde se queima os corpos, não é um lugar tipo aqui em São Paulo, o crematório, né? Que tem um lugar lá que a gente nem vê as coisas acontecendo. Lá não, na beira do Ganges, eles colocam os corpos lá e tacam fogo nos corpos, né? E é uma coisa que teve na Índia, lá em Varanasi, viu isso, né? É um lugar assim
Não dá nem para descrever, a gente não sabe o que é isso, mas é um lugar onde ficam os restos mortais. Exatamente, a Bodhisattva lançou Instruções do Cozinheiro, do Bernie Glassman, exatamente, cá, bem lembrado, agora, recente, né? Lindo, né? E daí os abutres ficam se alimentando lá dos restos, é uma coisa assim. E as pessoas fazem retiros, às vezes, nesses lugares, né? Então, terrenos de cremação, a Johnny Fax usa bastante esse termo, terrenos de cremação, né? São lugares terríveis, assim, para nós, né? Mas que são paisagens mentais só, né? Na verdade. Então, fazer retiro em cemitério, fazer retiro em Auschwitz, em Varanasi, exatamente. Tem muitos lugares desses na Índia, né? Mas Varanasi é um lugar, assim, que a gente precisa ir. Tudo, é uma experiência, assim, essa, sabe? À beira do Ganges, assim, as pessoas têm pessoas que jogam animais no rio como oferenda para o rio e outros que salvam os animais. Uma coisa, assim, uma coisa maluca, né? E todo mundo faz isso, cada um faz a sua parte, sabe? Quem atira os animais no rio, tá bom também, eles estão fazendo o que eles acham que tem que fazer. E quem vai lá e salva também, tá fazendo. Então não tem briga entre quem atira o bicho no rio e quem salva o bicho do rio, sabe? É uma coisa assim. Mas terreiro de cremação tem esse sentido, esses lugares terríveis para nós, que são super, que trazem os nossos piores medos, assim, né? E aí a gente pratica nesses lugares. Então, Bernie Glassman fazia isso, em Auschwitz, ali onde, né, onde a gente provavelmente, eu nunca tive lá, mas provavelmente a gente sente, né, o peso de toda a desgraça que aconteceu naquele lugar, né? Então, ele era um professor zen hardcore, né, assim, criou essas coisas, ao mesmo tempo, né, uma criatura incrível, né? Então, tenho vários colegas Zen, incluindo meu antigo professor Roshi Bernie Glassman, fundador da ordem Zen Peacemaker. Eu acho que não deveria traduzir esses negócios aqui, esses nomes. Everyday Zen e Zen Peacemakers, né? Que se dedicam a testemunhar e ajudar viajando ao redor do mundo para observar e levar a bondade a pontos problemáticos. Minha colega Roshi Johnny Fax foi ativista a vida toda. É ativista, né? Até hoje. Ai, tchau, Edi. Beijocas. Entre seus muitos projetos para ajudar o mundo, ela treinou por anos um quadro de capelães budistas cuja missão é ajudar os doentes e moribundos. Há alguns anos, o ativista Paul Hawken fez um vídeo que simplesmente listava os nomes de várias ONGs e outras organizações em todo o mundo cujas missões envolvem ajudar pessoas, animais, plantas e ambientes. Mas vocês veem, assim, é óbvio que existem muitas ONGs e muitos tipos fazendo isso, né? Mas esses exemplos que ele está dando são de pessoas, de organizações que tentam levar ajuda humanitária com as visões do Bodhisattva, né? Bem claras, assim, né? Com mais claras possíveis, né? Então, a lista rolou várias vezes, por muitas horas, e quando terminou, estava, é claro, ainda incompleta. O mundo está cheio de bodhisattvas, que estão ajudando de inúmeras maneiras a trazer paz, harmonia e bem-estar ao mundo. Por mais loucos e destrutivos que nós, seres humanos, tenhamos sido, somos e seremos... Opa! Mais louco temos sido, somos e seremos, somos igualmente gentis e amorosos e eficazes em transformar as próprias tragédias que cometemos em ocasiões de amor e de cura. Claro, né? A mente é livre, inclusive para isso, né? A mente é livre para criar confusão e também livre para criar saídas maravilhosas, né? Ainda bem. Vamos ver quanto que falta para a gente. Eu acho que é o último tópico, né? Sobre o Dogen. A ver. Ver um livro no papel é mais fácil de enxergar, né? Eita, falta. Será que a gente vai terminar hoje? Olha. Não, acho que não. Mas vamos ver. Dogen sobre perfeição da compreensão. Escuta, ô Kátia, eu procurei aqui o documentário que você falou. Eu não sei se está disponível inteiro. Você acha que está? Na internet? Kátia. Eu não sei se tá. Eu vi num festival de cinema. Tá bom. Depois, se você encontrar, você passa pra gente? Eu vou tentar ver o contato. Tá. E eu já passei para vocês uma vez o link do filme sobre a vida do Dogen, né? Chama Zen. A Carla postou do livro do Bernie Glassman, na Bodhisattva. Então, o mestre Dogen foi
dos maiores mestres Zen, e tem um filme sobre a vida dele, né, que chama Zen. Super lindo e super... é lindo de ver. Então, o segundo ensaio da obra-prima de Dogen Shobogenzo, o tesouro do verdadeiro olho do Dharma, é chamado de a grande perfeição da compreensão. Mahahanya Haramitsu. O ensaio começa citando a abertura do Sutra do Coração. Então, o Sutra do Coração da Prajnaparamita, né, que a gente também estuda no SEB, né, muitas pessoas já estudaram, é o Sutra do Coração, né? É a essência de um sutra que é bem grande, né? Mas a essência é o Sutra do Coração. Então, Avalokiteshvara, que é o Bodhisattva da Grande Compaixão, fala: todos os 5 skandhas, elementos constituintes do eu, como discutido anteriormente, são vazios. Deixa eu ver a referência aqui. Bom, alterou o significado para facilitar a compreensão. Tá bom. Então, tudo que a gente passa a régua e chama de eu, né? Todos esses elementos são vazios. Ou seja, não tem natureza intrínseca, né? Eles existem na interdependência só. Dogen chama isso de a perfeição quíntupla da compreensão. Então, ele diz que existe a perfeição em 12 partes da compreensão, os seus sentidos e seus objetos. Então, todos os sentidos físicos e os objetos dos sentidos físicos, né? Então, o sentido físico da visão e os objetos visuais, o sentido físico da audição e os sons. Todos esses elementos são todos vazios, não existem independentemente um do outro, né? Existe a perfeição em 18 partes da compreensão. Os sentidos físicos, as consciências, os sentidos físicos dos objetos e as consciências associadas a cada sentido físico. Então, na visão budista, existe uma consciência associada a cada sentido físico. Então, tem a faculdade da visão, né? Então, tudo que a gente dispõe de elementos do corpo que nos permitem enxergar. Mas tem uma consciência associada à visão, a consciência visual, a consciência auditiva, a consciência olfativa, a consciência gustativa, a consciência tátil e a consciência mental, né? Existem as 6 consciências. Cada uma delas, com exceção da mental, cada consciência associada ao sentido físico, ela ela só funciona com exceção de algumas disfunções que eu vi recentemente, inclusive, que chama cinesia, se não me engano, onde tem cruzamento, mas assim, a consciência visual só opera permitindo que a visão aconteça, né? Os sentidos físicos, eles não se cruzam, com exceção dessa situação aí, dessa condição que é um distúrbio, que é a cinesia, né? Mas a gente só vê objetos visuais, a gente só escuta sons, a gente só sente cheiro das coisas. Quer dizer, cada consciência opera isoladamente, com exceção da mente, da consciência mental. A consciência mental conversa com todos os sentidos físicos. Mas as outras consciências, elas são todas isoladas, né? Então, mas ainda assim, os 18 elementos, quer dizer, cada faculdade, né? Cada sentido físico, cada consciência associada a cada sentido físico, cada objeto, são todos vazios. Eles não existem de forma independente, né? Objeto visual só é objeto visual porque a gente enxerga, né? Se a gente não enxergasse, não seria objeto visual, né? Tudo existe na dependência uma coisa da outra. Esse é a perfeição das 18 partes, né? A perfeição quádrupla da compreensão. As 4 normas de verdade do sofrimento, a origem, parada, extinção e caminho para a extinção do sofrimento, né? Isso tudo está no Sutra do Prajnaparamita, que a gente pode ler na semana que vem. O Sutra do Prajnaparamita, para encerrar esse nosso estudo aqui, é uma boa forma de encerrar. Mas, então, são vários ensinamentos do Buda que no Sutra do Prajnaparamita são colocados como caminhos, né? Como algo que pode nos levar à compreensão, mas eles mesmos, os próprios ensinamentos, eles não são sólidos também, né? Também são vazios. Então, o próprio caminho é vazio. Então, as 4 normas de verdades, né? A origem do sofrimento, a extinção do sofrimento, caminho para a extinção do sofrimento. A perfeição sextupla da compreensão, que são as paramitas, generosidade, conduta ética, paciência, alegre empenho, meditação e compreensão. E a perfeição única da compreensão, Prajnaparamita mesmo, né? O despertar perfeito nesse momento atemporal do tempo presente. Então, essa perfeição da compreensão, todos esses são
tudo isso são formas de a gente compreender a nossa experiência, né? Mas o que a perfeição da compreensão ensina é que mesmo as formas, os caminhos, os métodos que a gente usa para compreender a natureza da nossa existência, eles mesmos são vazios. Eles só existem para produzir aquela compreensão, né? Então, aquela metáfora que o Lama Santen usa, muitos usam, que o Dharma, né? Os ensinamentos do Buda, eles são como um barco para a gente atravessar o rio da confusão, né? Do Sansara. Então, a gente atravessa da margem da ignorância para a margem da sabedoria. Depois que a gente chega na margem da sabedoria, a gente joga o barco fora. A gente não precisa ficar carregando o barco, né? Por quê? Porque o barco é vazio, ele só serve para nos levar a outra margem, né? Ele é uma artificial. Todos os ensinamentos são artificialidades para nos levar até a sabedoria, até a iluminação do Buda, né? Mas se a gente daí se agarra nas artificialidades, né? Que dói dizer que é artificialidade, mas é artificialidade nesse sentido, não existe por si só, né? As 4 nobres verdades. O que o Buda ensinou? O primeiro ensinamento que o Buda deu, as 4 nobres verdades. Ele falou assim: olha, o sofrimento existe, da verdade do sofrimento. Depois ele falou assim: o sofrimento tem causas, né? A gente precisa entender as causas do sofrimento. Mas aí, boa notícia, os sofrimentos podem ser extintos, né? Então, ele deu ensinamento sobre a extinção do sofrimento. E aí ele falou assim, tem um caminho para isso, caminho para a extinção do sofrimento. Eu estou me fugindo da palavra extinção. Fala aí, Ivani, como que o Lama usa essa origem? Fim, não, né? A mim me ocorreu também extinção. Extinção, né? É que está no Sutra do Paramita da extinção, mas na... Cessação? Bom, cessação. Isso. Cara, a Wikipedia é fogo. Cessação. É ruim da gente usar, porque às vezes a gente acha que é sensação, né? Tem que falar bem devagar. Cessação, quer dizer, o sofrimento cessar, né? Então, o Buda falou, tem origem, tem cessação e tem o caminho para isso. Então, essas são as 4 nobres verdades. E aí, no começo, quando a gente começa a estudar o budismo, a gente se agarra nas 4 nobres verdades, né? O sofrimento existe. Sim, existem as causas, como se tudo fosse muito concreto, né? Aí, numa determinada altura do campeonato, vem o Prajnaparamita e fala assim, olha, o sofrimento não é vazio, as causas do sofrimento são vazias, a cessação do sofrimento é vazio, o caminho é vazio. É tudo vacuidade. Meu. Ô, Gê, Oi. certo, cessação e extinção. Quando a gente fala em cessação, eu não estou com um dicionário aqui, mas é interessante, porque quando a gente fala que ele pode cessar, ele pode parar. Uhum. Né? Quando você fala em extinguir, parece que você chegou no caminho mágico que nunca mais vai voltar. Então, mas é o caso. Né? Não, mas é o caso, é o certo. É o porque caso. até um mestre budista, uma pessoa que atingiu algum grau, assim, não digo uma eliminação, um grau elevado, ele pode voltar a sofrer também, mesmo tendo conhecimento. Não, né? Val, Porque calma aí. Tem um grau, não. Tem um grau de arhat, o grau de liberação do sofrimento, ele não volta mais para o samsara. Entendi. Então Entendi. é possível. Claro que Entendi. existe. Claro que existe, né? A pessoa atinge um determinado grau de liberação e cai para trás, porque ele ainda não chegou no fim do caminho exatamente, né? Mas tem um ponto em que o sofrimento pode ser cessado, extinto para sempre, sem volta, né? Então, entendi. Mas claro que tem os graus intermediários, né? Que a pessoa mais ou menos se libera, daí aparece uma coisa muito difícil, ela cai para trás, né? Mas eu acho que no caso cessação e extinção não são tem o mesmo sentido, sabe? É o fim do sofrimento, né? Mas aí mesmo todos os ensinamentos do Buda, o próprio Buda vai falar, olha, todos os ensinamentos são vazios, né? Eles surgiram como uma forma de produzir de conduzir as pessoas à sabedoria, né? Conduzir os seres à iluminação. Mas fora isso, tanto que a gente pode ser que olhe para trás, né? E o Buda disse isso também, né? Vamos supor que a gente é praticante, né? Aí a gente rala muito e faz todo tipo de prática, lê todo que tipo de livro, assiste todo tipo de ensinamento.
Aí, quando a gente chegar na iluminação, o que os mestres dizem é que a gente vai ter a sensação de que a gente nunca saiu do lugar. Que tudo que aconteceu foi uma espécie de um sonho. Porque a gente tem a sensação assim, né? Não, hoje eu estou no Sansara, aí eu vou praticar e vou chegar no Nirvana, ou vou atingir a iluminação, que é uma outra coisa, né? Mas aí os mestres dizem que a experiência é que, assim, eu sempre fui um Buda. Eu é que achava que não, mas eu sempre fui um Buda. Toda a experiência que eu tive não passou de um sonho, né? Então, o Buda falou que ele se manifestou num corpo de sonho, né? Para seres de sonho que têm sofrimentos de sonho. Eu não fui, eu não vim e eu não vou. Quer dizer, a gente fala, meu, que é? Mas acho que a metáfora melhor realmente é do sonho, né? Porque o sonho a gente acha que é muito de verdade, né? Especialmente tipo, um sonho completamente absurdo. Mas por mais absurdo. Tipo, eu tava conversando com a minha tia. Olha o sonho mais absurdo. Tava conversando com uma tia que já morreu faz 1000 anos já. E eu sonhei que eu tinha um namorado que tinha o mesmo nome do marido dela, falecido há mais de 2000 anos, né? E eu não quis apresentar o meu namorado para ela, porque eu ia ter que falar o nome do marido dela que tinha morrido. Olha que coisa mais absurda. Mas quando eu estava sonhando, né? Ali no sonho, aquilo era muito possível. Eu estava completamente achando que aquilo era possível. Eu estava com a minha tia, namorava um cara que tinha o nome do marido dela que tinha morrido antes de eu nascer, eu acho. Sim. Mas na hora, aquilo é de verdade. Aí quando a gente acorda, né? A gente fala, meu, era um sonho. Não tem nem que resolver nada, não tem nem que pedir desculpa pro namorado, nem que consolar minha tia. Simplesmente era um sonho. E essa é a melhor metáfora para iluminação, né? Aí tem todos os métodos, né, que dentro do sonho eles vão funcionar para acordar a gente do sonho. Mas quando a gente acorda do sonho, os métodos ficaram no sonho também, eles só serviram para despertar a gente do sonho. Não é bonita essa metáfora? Vamos dizer assim, ó, a gente tá sonhando, né? E daí entra um lama lá, dá um ensinamento sobre shamatha pra gente, fala sobre a origem do sofrimento, sobre as causas do sofrimento, dentro do sonho, né? Aí a gente, no sonho, a gente vai entendendo um pouco melhor como é que o sonho é, como é que não é, como é que faz para sofrer menos, como que causa menos confusão, tararará. Quando a gente acordar do sonho, a gente não precisa mais daqueles ensinamentos, né? Eles nos ajudaram dentro do sonho, mas a gente acordou, a gente não está mais sonhando. É assim. Então, o Sutra do Prajnaparamita vai pegar todos os ensinamentos e falar assim, então, isso aqui só funciona dentro do sonho, depois que você acordar, você não precisa mais deles. Então, eles são vazios. Não é incrível isso? O budismo é realmente uma coisa impressionante, eu acho. Quando eu ouvi essa definição, o Lama explicando, a definição de paramita, que era isso, né? Todos os paramitas da generosidade, até a perfeição da sabedoria, o paramita da sabedoria, que quando ele cumpre o propósito dele, ele não existe mais, ele não tem mais função, ele deixa de existir. O próprio budismo é isso? Eu falei, nossa, isso aqui é muito sofisticado. É muito incrível, né? Aí é isso, amores. O que vocês acham? Muito louco tudo isso ou não? É bonito, né? É louco, mas é bonito, não é? Como se o budismo não desse chance de a gente se agarrar a nada, nem ao próprio budismo. É muito lindo isso. Como se, assim, os professores, né? Eu vejo os grandes professores também, né? Os grandes professores, eles não querem amarrar a gente a eles também. Eles querem... A agenda deles é assim, é que a gente atinja a iluminação. Eles não querem amarrar a gente em coisa nenhuma, nem a eles, nem aos ensinamentos, nem a nada. O único propósito dos mestres é nos levar à iluminação. É isso. Essa é a agenda deles. Isso é uma coisa extraordinária, né? Chega a me dar uma emoção. Assim. Amorzinhos, vamos encerrar? Então, acho que a semana que vem a gente termina, hein, pessoal? Tô achando. Porque só faltam, sei lá, 2 páginas. Não é possível que a gente vai terminar semana que vem. Aí, antes do... na semana que vem, eu acho que o máximo da próxima, assim, se a gente fosse meter de ler o Prajnaparamita. Mas a gente pode ler o Prajnaparamita só sem se atrapalhar muito, né? E daí eu posso passar para quem quiser um link do Marcelo Nicolodi falando sobre Prajnaparamita. Linha a linha, assim.
que eu acho assim muito maravilhoso. O Marcelo, né? Marcelo Nicolau. Ó, pessoal, quem quiser colar em algum praticante maravilhoso, Marcelo Nicolau de Plim Plim, pode colar nele que não tem erro. E ele dá uma explicação muito fácil, né, de entender. Depois eu passo para vocês eu vou achar esse link dos. Foi aqui no Série São Paulo, eu acho que ele deu esse retirinho sobre paramita. Aí a gente encerra esse livro, né? E aí acho que a gente vai estudar o livro da Lama Elizabeth, né? A menos que alguém tenha outra ideia qualquer, maravilhosa no meio do caminho, mas a princípio é o poder da pergunta aberta, né? Eu acho. Nem lembro. Ou lógica da fé, nem lembro mais. Carol, qual que a gente tinha combinado, Carol? É o da pergunta aberta. Desculpa, Carol. Eu já até comecei a ler, não vai mudar. Tá bom, Tô o poder da pergunta Se aberta. quiser mudar, pode, não tem problema. É que eu tenho um amor pela beira do abismo, né? Então, um dia a gente podia, talvez, depois do poder da pergunta aberta, estudar a beira do abismo, né? Se quiser, eu não me incomodo. Eu falei Não, mas que 30 imagina, Aninha, imagina. Eu também estou muito afim de estudar poder da pergunta aberta. Eu vou estudar mesmo junto, assim, porque eu não tenho nenhuma familiaridade com esse livro. A gente vai estudar juntos mesmo. Beleza? Então vamos encerrar, fofuras. Vamos dedicar os nossos méritos para que a gente possa atingir a perfeição da compreensão, que a gente possa acordar desse sonho de sofrimento, que é um sonho. Que a gente possa acordar logo, para ajudar as pessoas a acordarem logo também. Algumas estão tendo sonhos bons nesse momento, outras estão tendo pesadelos horríveis. Mas todos são sonhos. Que a gente possa acordar. Amores, boa Páscoa para vocês. Comam bastante chocolate. E que a gente renasça, né? Realmente, assim. Certo? Beijos, Obrigada. queridas e queridos. Obrigada, Obrigada. obrigada, Gi. Boa semana para vocês. Tchauzinho. Obrigada, Gi. Bom Obrigada, feriado. Obrigada, querida. Beijo. Obrigada. Beijo, pessoal. Beijo, Gi. Beijo.